SUS, entenda o que é e por que deve ser defendido. Leitos para a Covid-19 são ampliados em Vitória da Conquista. Dados da Polícia Rodoviária Estadual apontam redução de acidentes nas estradas estaduais da região nesse primeiro semestre. E ainda, saiba como funciona o Conselho Tutelar. Hoje é terça-feira, 21 de julho. O ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias. Informação, formação e conhecimento a partir de agora. E a gente inicia essa edição falando sobre o SUS. Nem todo mundo se dá conta, mas é por meio do Sistema Único de Saúde que mais de 190 milhões de pessoas têm acesso à saúde de forma gratuita. Criado em 1988 pela Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde determina que é dever do Estado garantir a saúde a toda a população. Desde o nascimento, todos os brasileiros têm direito ao serviço de forma gratuita, mesmo que necessite se deslocar do seu domicílio para se tratar em outra região. Nos últimos dias, a população de Vitória da Conquista se viu no meio de uma crise gerada por conta das altas taxas de ocupação dos leitos para pacientes hospitalizados com a Covid-19. Entenda como funciona e a importância do SUS na reportagem de Joana Rocha. Grávida de sua primeira filha, Bárbara Valente teve complicações na gestação. Com 24 semanas, precisou ser internada e na 26ª, Valentina nasceu de forma prematura. Ela ficou na unidade, na UTI de emergência, por 24 horas, mas a gente precisava encontrar uma outra UTI. Assim que eu saí do hospital, eles já entraram em contato comigo, falando, que já tinha encontrado uma vaga em um outro hospital, em outra cidade, que foi aqui em Brumado. Já vai fazer 45 dias que estamos aqui, na UTI de Brumado, sendo super bem atendido, uma equipe maravilhosa, muito humana, profissionais qualificados. A história de Bárbara e Valentina é um retrato de como funciona o Sistema Único de Saúde. Elas precisaram sair de Vitória da Conquista para realizar o tratamento em outro município. A lei define o Sistema Único do SUS em 3 princípios: universalização, equidade e integralidade. O Sistema Único de Saúde no Brasil, ele tem uma característica muito peculiar, que é essa capilaridade que ele tem, uma assistência básica extremamente disseminada, mas sem fugir também da capacidade de atendimento de alta complexidade. Então, em termos de proposição, que o SUS se propõe, que é garantir a todos os brasileiros, independente de sua condição social ou não, que ele possa ter, diante de suas demandas, o atendimento universal e integral. Quem já precisou se deslocar de uma cidade a outra para fazer um tratamento de saúde sabe o quanto esses princípios são fundamentais. Eu recebi o diagnóstico de ceratocone ainda na pré-adolescência. Em 2012, com o agravamento da patologia, eu fui indicada ao transplante. E aí o transplante no Brasil ele só é feito pela rede pública, pelo SUS. E aí eu fiz a inscrição via internet, enviei meus laudos, a coisa bem organizada, bem monitorada. E em menos de um mês eu fui chamada para a primeira triagem. E em 30 dias eu fiz a avaliação e o transplante de córnea em seguida. Desde a sua criação pela Constituição Federal de 1988, o SUS proporciona um acesso universal ao sistema público sem discriminação e durante a pandemia não deve ser diferente. Terceira maior cidade do estado da Bahia, quinta do interior do Nordeste. Vitória da Conquista destaca-se como capital regional de serviços e comércio, atingindo o patamar de polo de educação e saúde. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a saúde do município continua se destacando, às vezes de forma positiva, outras negativa. Mas se tem algo que não muda pelo SUS, Vitória da Conquista é cidade polo de uma macro-região com 73 municípios compactuados. Governos federal, estadual e municipal têm a obrigação de zelar pela saúde do povo, daqueles que moram aqui ou que vêm para a cidade
em busca de tratamento. Então não poderia ser diferente num momento como esse, em que a população brasileira, principalmente a grande maioria, que são pessoas com baixo poder aquisitivo, com esse grande número de desemprego que a gente vivencia hoje, não poderia ser diferente que o SUS abraçasse a todos de forma indistinta, não é? Então, no momento que surge uma demanda, uma pandemia como essa, não se pensa, não se tem como imaginar que essas portas não sejam abertas para prestar uma assistência adequada e necessária a toda essa população que demanda, principalmente que moram em cidades, em regiões que a assistência de alta complexidade ainda deixa a desejar. A ampla divulgação das informações é importante, a busca de casos que já aconteceram também é importante, a informação via internet do que está disponível também é importante. A gente não pode desesperançar, porque a nossa vida, a vida de quem a gente ama está em jogo. Então, assim, vale a luta, vale a militância, vale a defesa, e não só quando é alguém que nos ama. Então, por isso que a gente se engaja também, porque o que importa não é a nossa história, mas a história de toda pessoa que precisa desse acolhimento, desse atendimento. Depois dessa reportagem esclarecedora da Joana Rocha sobre o SUS, vamos ver no telão os dados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. 13.602 casos notificados, 1.643 casos confirmados, sendo que 517 foram confirmados por laboratório, 1.126 confirmados por testes rápidos, 6.135 casos descartados, 4.938 casos em investigação, 309 em recuperação, 1.301 recuperados e 33 óbitos. Agora a gente vê a taxa de isolamento social aqui em Vitória da Conquista. A taxa ideal de isolamento está entre 60% a 70%. Aqui em Vitória da Conquista está 38,5%, muito abaixo do ideal, segundo os parâmetros da Organização Mundial de Saúde. E a gente segue agora falando sobre a ampliação de leitos para a Covid-19 aqui no município. Na semana passada, o índice de ocupação de leitos na cidade chegou ao pico. Diante disso, o governo do estado e a prefeitura anunciaram a abertura de mais leitos. Veja os detalhes na reportagem do estudante de jornalismo, Gabriel Pires. Na quinta-feira passada, o índice de ocupação de leitos em Vitória da Conquista chegou ao seu pico. 96% nas UTIs e 67,4% nos leitos clínicos. Na sexta-feira, o governo do estado anunciou a abertura de 20 leitos de UTI no Hospital Geral. 10 já estão em funcionamento e os outros 10 serão liberados esta semana. Esses novos leitos aumentam a capacidade de atendimento a pacientes com Covid-19 na região sudoeste. Nós estamos aqui socorrendo a cidade de Vitória da Conquista, socorrendo todo o sudoeste. Essas ações mostram o compromisso do governo do estado com a cidade de Vitória da Conquista, com toda a região sudoeste. Não faltará nenhum leito, nenhum respirador para atender toda a população de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista foi escolhida como polo regional de referência para atendimento a pacientes com coronavírus e tem 61 leitos de UTI e 75 leitos clínicos. Na semana passada, a prefeitura anunciou a contratação de 20 leitos clínicos no Hospital São Vicente. Disponibilizamos mais 20 leitos clínicos, para os próximos dias, para que a população da nossa região possa, ter um aumento na oferta e uma melhora nesse atendimento. Nós estruturamos o nosso centro Covid e lá nós teremos agora leitos clínicos, e salas de estabilização. Neste momento, o sistema da região tem 136 leitos disponíveis para atendimento a pacientes com coronavírus. 75 leitos clínicos, 60 leitos de UTI adulto e um leito de UTI infantil. Apesar da ampliação, a presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores faz um alerta. Não adianta aumentar os leitos sem conter o índice de transmissibilidade, que é a capacidade e a velocidade de transmissão de uma doença.
né? O que tem que estar na meta é a transmissibilidade, frear a transmissibilidade. Essa corrida de abrir leitos e manter as medidas de isolamento de forma afrouxada, nós vamos perder essa corrida. E muitas vidas, elas podem ser ceifadas. Agora, de volta ao boletim da Covid-19, vamos mostrar os índices de ocupação de leitos aqui na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 60 leitos de UTI, 71% já estão ocupados, 75 leitos clínicos, 54% já estão ocupados. Agora a gente... Deixa o pessoal passar aí. Agora é o índice de ocupação de leitos de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. São 61 leitos de UTI, 68% estão ocupados, 75 leitos clínicos, 53% já estão ocupados. O índice de ocupação geral aqui de Vitória da Conquista, de acordo com a CESAB, são 136 leitos, 60% estão ocupados, 81 pacientes estão internados. Agora a gente vê a ocupação dos leitos por hospitais aqui em Vitória da Conquista. A fonte é a CESAB. 30 leitos clínicos lá no Hospital Geral, sendo que desses 30 leitos clínicos, 43% já estão ocupados, e lá também tem 31 leitos de UTI, 63% ocupados. Hospital São Vicente, 25 leitos clínicos, 72% já estão ocupados, 10 leitos de UTI, 70% ocupados. Hospital de Clínicas, o HCC, são 20 leitos clínicos, 45% ocupados, e 20 leitos de UTI, 75% ocupados. Temos mais algum? Não temos. Então a gente segue. Agora a gente muda de assunto, porque chegou a hora da previsão do tempo. Os próximos dias devem ser mais frios, com aumento de garoa aqui na cidade. Confira o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, céu parcialmente nublado na maior parte do tempo. Pode cair chuva fina e bem leve em alguns pontos da cidade. A temperatura mínima vai cair um pouco mais, chegando aos 11 graus. A máxima não vai passar dos 23. Confira agora a previsão do tempo e temperatura para outras cidades da região. Aumento de nebulosidade, pode chover leve em Cândido Sales. A cidade registra a temperatura mínima de 10 graus e a máxima de 25 graus. Em Itapetinga, chuvas isoladas e leve. Por lá, os termômetros variam entre 13 e 28 graus. A chuva leve continua em Jequié. A menor temperatura registrada na cidade é de 14 graus e a máxima de 26. E no próximo bloco você vai saber da redução de acidentes nas estradas estaduais da região nesse primeiro semestre. E uma reportagem sobre como funciona o Conselho Tutelar. É um instante só, voltamos já. A pandemia do coronavírus é um momento difícil, mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. Se você tiver dúvidas ou apresentou alguns dos sintomas, é só discar 155. É de graça. De 7 até às 19 horas, voluntários especializados na área de saúde estão prontos para te atender e orientar com toda a segurança. Telecoronavírus 155. É a Bahia contra o coronavírus. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou, nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo possamos estar juntos de novo para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos,
Conhecimento para uma vida plena. Estamos de volta com o ESB Notícias, falando sobre a redução de acidentes nas estradas estaduais da região. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a redução foi de 16,12%. Veja na reportagem de Cristiane Santana. Tempo nublado, neblina com mais frequência, pista molhada. Situações comuns nos dias de inverno, mas que requer uma atenção redobrada de quem precisa pegar a estrada. É seguir a regra da norma das placas, né? As placas são fundamental. E o pessoal na estrada está sempre orientando a gente aí, tem que andar com um pouco de risco, atenção 100% drobada aí, né? Mesmo com uma leve redução nas viagens, a movimentação na estrada continua intensa. E o Francisco sempre tem uma preparação especial antes de viajar. Sabe que para dirigir nas rodovias, todo cuidado é necessário. Verificar sempre os pneus, né? A calibragem dos pneus, ver a verificação do óleo, do motor, também a água do radiador. Toda essa parte também. Segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Estadual, no primeiro semestre de 2020, houve uma redução em mais de 16% no número de acidentes nas estradas baianas. Ainda segundo o órgão, essa diminuição se deve a 2 fatores importantes: a fiscalização e a conscientização dos motoristas nas estradas. Desde o mês de janeiro, nós iniciamos uma campanha educacional com o nome de Pit Stop pela Vida no Trânsito, com ação principalmente nos locais onde mais tem acontecido os acidentes, foi o caso da BA-263 Serra do Marçal. Então, de lá para cá, nós estamos utilizando em todas as rodovias. Então, com a conscientização do motorista e com uma nova forma de abordagem, com a abordagem educativa, acreditamos muito que esses índices diminuíram. E o resultado é esse, realmente, na redução do número de acidentes. E mesmo com a redução, o mês de janeiro foi o que mais apresentou acidentes. Por isso, uma campanha especial está em vigor para orientar os motoristas. Saímos daquela abordagem documental e passamos a orientar o motorista. Olha, você vai estar passando pela Serra do Marçal. Olha, você vai estar passando por esse local aqui onde tem muito acidente. Então, cuidado, utilize o cinto. Cheque os seus itens obrigatórios no seu veículo. Então, essa abordagem tem funcionado. Então, mês a mês, funcionou bastante para que essa redução acontecesse. Precisando pegar a estrada? Então siga estas dicas importantes que nunca são demais lembrar. Nós orientamos aos motoristas, primeiramente, ele checar o veículo dele se tem condições de pegar a estrada. Depois, esses cuidados que ele deve ter em relação à condução, a questão da velocidade, não exceder a velocidade, ele não fazer ultrapassagem perigosa. Então, tudo isso ele pode potencializar no caso de um acidente. Tá, é importante redobrar a atenção. E você sabe o que é o Conselho Tutelar e para que serve? Na reportagem de Jeane Sampaio, você vai entender como esse órgão atua protegendo crianças e adolescentes. Garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Essa é a principal missão dos conselheiros tutelares, considerados essenciais na proteção da infância e adolescência no Brasil. Criança e adolescente também são sujeitos de direitos, né? Eles precisam ser olhados dentro de suas especificidades, os cuidados essenciais para uma criação, né, devida. E o Conselho Tutelar ele tem esse papel de tutelar todos os direitos em prol da criança e adolescente, seja na área da educação, da saúde, da assistência social, até mesmo orientar e assistir a família nesse processo de criação da criança e do adolescente e garantindo de forma integral esses direitos e também a proteção em todos os sentidos para a criança e para o adolescente. Os conselheiros atuam em diversas situações, dentre elas a apuração de denúncias de situações de violência como negligência, maus tratos e exploração sexual. As denúncias do Conselho Tutelar, elas chegam por vários meios. Chega através do Disque 100, o nosso telefone local, saúde, educação e toda a comunidade. Diante da denúncia, após a averiguação, nós vamos entender qual o serviço que iremos encaminhar essa criança ou esse adolescente. Hoje nós temos, como apoio, os nossos CRAS de referência, CREAS, saúde mental. Então, dependendo da demanda, é que nós vamos ver para onde essas crianças ou esses adolescentes serão encaminhados. Mas nós temos toda a assistência da rede socioassistencial do nosso município. O Conselho Tutelar em Vitória da Conquista é um órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade para gerir os direitos das crianças e adolescentes. Faz parte do sistema de informação
para a Infância e Adolescência, integrado à Secretaria de Direitos Humanos em Brasília. Com atribuições previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente ECA, o conselheiro tutelar atende crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos, aconselha os pais e encaminha para as medidas de proteção. Primeiramente, a gente notifica os pais, ou responsável por essas crianças e adolescentes, para que venha ter o conselho tutelar esclarecer sobre a situação. Ocorre que tem algumas situações que são flagranteadas pelo Conselho Tutelar, que a gente muitas vezes tem que tomar algumas medidas protetivas de urgência naquele momento. Quando não é situação em flagrante, a gente tenta o máximo chamar aquela situação, aqueles familiares, para vir até o Conselho, para que sejam esclarecidos sobre o ocorrido e para que seja também encaminhado, caso necessário, para algum serviço da rede socioassistencial ou da saúde ou da educação. Às vezes a gente encontra essa situação de resistência dos pais, em aderir aos serviços encaminhados. A gente faz aquele processo de novamente orientá-los, às vezes até adverti-los verbalmente ou por meio escrito também. E quando a gente vê que não funcionou essas advertências, essas orientações, a gente caminha para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa chamar esses pais para que ele ouve do promotor, do juiz, que sejam essas orientações que foram dadas e eles desrespeitaram. Aqui em Vitória da Conquista são 3 conselhos tutelares, distribuídos entre as regiões Oeste, Leste e Zona Rural. O da Zona Oeste abrange 48 localidades. Seu telefone de contato é o 77-3424-4735. O da Zona Leste abrange 47 localidades. Seu número para contato é o 77-3420-8956. Já o Conselho Tutelar Rural atende 12 distritos, 309 povoados, além de assentamentos e regiões quilombolas. O contato é pelo 77-3420-8955. E por hoje é só. O ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. E você pode mandar a sua sugestão pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais.